Meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma de nossas reuniões de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É com alegria que nós temos essa oportunidade, que já sabemos que é tão importante para nós, que é ter contato cada vez maior, né, com os ensinamentos de Jesus, porque são eles os únicos que nos dão um verdadeiro equilíbrio, paz interior, força para que a gente enfrente as dificuldades da vida e saia vencedor, né, de todos os desafios. Que essa noite nos traga oportunidades de reflexão, de estudo, com esse tema maravilhoso, né, que dá margem aí a muito estudo, muita análise, muito aprendizado, que é amor e renúncia. Nós vamos dar aqui um minutinho para a chegada dos nossos queridos amigos. Rosângela, aí. A Rosângela falou comigo hoje que queria assistir, acabou de chegar. Ione, a Luísa. O Ricardo Scott, ele sempre está ali na ponta, primeiro. Elaine, Wilson, Adriana, Lucy, sejam todos muito bem-vindos. Carolina Coloves. Rosângela aí, com muito prazer. O prazer é nosso, Rosângela. Juarez. Rita. Ricardo. Ricardo sempre é pole position. Bom, meus amigos, que tenhamos todos uma ótima reunião. Vou pedir para que o nosso amigo Túlio faça a prece de abertura. Meus amigos, boa noite. Vamos acerenando os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos aurir do plano espiritual superior as vibrações, os ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje. Para isso, nós elevamos o nosso pensamento em prece a Deus e a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos ampare, que nos auxilie, que ampare a todos aqui presentes nos dois planos da vida, que possamos ter o nosso coração aberto às suas lições imorredoras, Mestre de amor, e acima de tudo, além de aprendê-las, Senhor, dá-nos força para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Somos ainda muito frágeis, caímos, tropeçamos, e só com o Teu amparo, com o Teu auxílio, Senhor, é que poderemos seguir em frente, com força, com coragem, para vencermos a nós mesmos, Jesus, as nossas deficiências e as nossas dificuldades. Com essa prece simples e singela, damos início, Senhor, à nossa reunião da noite. Que assim seja. Amor e renúncia. Pergunta 647 de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? E a resposta: certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros.
E agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Boa noite, meus amigos. A lição da noite do Evangelho nos fala sobre amor e renúncia. Esse tema, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira citando diversas passagens das obras psicografadas pelo Chico Xavier, tratando do tema amor. Iríamos encontrar aqui algumas dezenas ou centenas de trechos vinculando a nossa necessidade de amar. E vamos falar aqui um pouco sobre o amor, não um amor romântico, vamos dizer assim, daquele amor de uma pessoa dedicada exclusivamente a outra, dentro das vestes materiais, mas de um amor sublime, um amor que ultrapassa a barreira dos homens. Vamos encontrar no livro Há 2000 anos a definição desse amor. O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres, da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é sua expressão suprema. Esse vínculo de Deus conosco, através do amor, é que nos leva a querer progredir, nos leva a querer sermos cada dia um pouco melhores. Nós sempre ouvimos dizer, né, que a prece das mães tem um poder enorme. E por que ela tem esse poder? Porque ela vem munido de um amor que extrapola os limites do coração. Ela ultrapassa as barreiras dos olhos humanos, ultrapassa as barreiras das nossas concepções tradicionais e atinge as esferas mais altas, postulando o auxílio desses espíritos ligados a nós pela fraternidade, pelo amor por nós, espíritos inferiores, e vai buscar em nosso socorro aqueles espíritos iluminados. Eu me lembrava agora há pouco de André Luiz, após desencarnar, né, passando os seus anos no umbral, e a sua mãe, que já estava em esferas superiores ao nosso lar, o tempo todo ligada a ele pelo amor, esperando por uma oportunidade de auxiliá-lo, esperando por uma oportunidade de buscar aquele filho que havia caído lá no umbral e trazer ao auxílio, com o auxílio do Cristo, para a luz novamente. Vamos encontrar nas obras do Chico, como eu disse, diversas citações, né? O perdão é o amor fazendo a compreensão superar o orgulho. A caridade é o amor em ação. A renúncia é o amor que se ilumina. E ele é a fonte de tudo por essa ligação que ele traz com o Pai. Durante a nossa passagem pela Terra, nós muitas vezes nos esquecemos de que o amor é a fonte da nossa ligação com Deus, é a fonte da nossa ligação com Cristo. E a forma de fazermos isso é amando o próximo. É ultrapassando as barreiras do nosso egoísmo, da nossa individualidade, e chegando até o próximo com um amor desinteressado, com um amor fraterno, um amor efetivamente ligado ao desejo do bem do nosso próximo. Vamos lembrando também, quando vamos falando um pouco de renúncia, que é diretamente ligado ao tema, né? Quando nós falamos que o amor, a renúncia é o amor que se ilumina, é o amor que transcende ao individualismo, que transcende as nossas necessidades diárias,
e coloca o nosso egoísmo, a nossa individualidade em segundo plano, para que o nosso amor transborde e alcance o próximo que necessita de nós. E lembramos de inúmeros exemplos, né, ao longo da história, de espíritos iluminados que vieram de outras esferas, que estavam em planos superiores e vieram à Terra por amor a nós, seus semelhantes ainda menos iluminados, trazer o seu amor, trazer a sua compreensão e, através do seu exemplo, através da sua vivência do amor na Terra, nos auxiliar a progredir. Vamos lembrar de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, tantos abnegados, anônimos, que auxiliam as pessoas diariamente, sem ter qualquer destaque, sem aparecer na mídia, ou sem sequer ser conhecidos de todos nós, mas que colocam as suas vidas em segundo plano para dedicar a sua encarnação, para dedicar a presente encarnação a auxiliar o próximo. Lembramos também do exemplo de Maria, o tamanho de sacrifício, de renúncia de um espírito, vendo Cristo, com toda a sua bondade, passar por todo o sacrifício na terra e ter a compreensão, ter a total compreensão de que aquilo era a sua missão, um amor sem dimensões, que nós não podemos dimensionar, para ter tamanha compreensão a respeito da missão do Cristo. Tem uma das passagens, um dos personagens talvez mais esquecidos por nós, que deu um exemplo absoluto de amor e de renúncia, que é Maria Madalena. Vamos encontrar uma passagem de Maria Madalena no livro Ave Cristo, em que, após escutar Cristo ensinar sobre o amor, após o Cristo escutar as palestras de Cristo, as lições de Cristo sobre o amor, ela procura o Cristo e fala: eu quero mudar, eu quero seguir os seus passos. E Cristo, então, recomenda que ela abrace o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura quem ama, a razão da própria felicidade. Maria de Madalena, então, lança a mão da vida que tinha na sociedade à época, lança a mão dos prazeres mundanos e passa a seguir o Cristo. Mas mais do que isso, vamos encontrar Maria Madalena pregando aos leprosos que foram expulsos da cidade todos os dias e encontrando naquela população que era banida da cidade, naquela população que era rejeitada por todos, os irmãos necessitados para amar. Encontra ali uma forma de expandir o seu amor, abraçar aqueles irmãos e ensinar-lhes, transmitir-lhes os ensinamentos do Cristo. E ao desencarnar, ela é recebida diretamente pelo Cristo, que, ao afirmar que ela passou pela porta estreita, por ter amado muito os seus semelhantes. Eu fico pensando qual de nós pode ter a expectativa de um bom desencarne, qual de nós pode ter a expectativa de ter amado tanto o nosso semelhante ao ponto de não termos uma situação muito complicada. E vemos Maria Madalena sendo recebida diretamente pelo Cristo ao desencarnar. Não podemos deixar de lembrar também a vida de renúncia de Chico Xavier. Amou a todos, indistintamente. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha local. Todas as pessoas que procuravam por ele, encontravam nele um símbolo de amor, independente do credo, independente das convicções de cada um, das opções de cada um,
eram amadas pelo Chico Xavier. E dele vamos nos lembrar ainda de uma mensagem do livro O Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, que ele recomenda que, se ele pudesse, de alguma forma, deixar as pessoas que vão construir o terceiro milênio uma mensagem, se ele pudesse, de alguma forma, dentro da sua humildade, recomendar alguma coisa a essas pessoas, ele recomendaria que no pórtico de entrada desse terceiro milênio, dessa terceira era, dessa nova era, fosse colocada a frase de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que possamos ser capazes de multiplicar o amor em nossos corações, que possamos ser capazes de expandir esse amor que já vem dentro de nós, essa centelha divina do amor que reside em nosso coração, e que possamos fazer com que essa força que nos liga a Deus, que nos liga aos espíritos superiores, que nos auxiliam o tempo todo, possam chegar aos menos desvalidos, que ela possa chegar aos nossos irmãos, que possamos efetivamente amar, se não como Cristo, que é um exemplo de um espírito muito aquém da nossa imaginação, muito além da nossa imaginação, que possamos, pelo menos, fazer um exercício diário de amar um pouco mais o nosso semelhante do que estamos amando hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, meus amigos. O nosso tema dessa noite são duas palavras: amor e renúncia. Quanto nós ouvimos a palavra amor? Nós ouvimos a palavra amor o tempo todo, na letra das canções, nas novelas, na literatura, nas conversas do cotidiano, mas como a gente ainda está longe de entender qual é o sentido do amor no seu sentido mais alto, aquele que Jesus nos ofereceu no Evangelho. Quando a palavra amor sai da boca do Cristo, a gente não está se referindo a um amor que é paixão, que é romantismo, como normalmente a gente ouve. Que esse amor mais terreno muitas vezes não passa do nosso desejo, né? É um amor que fala muito mais de nós mesmos, muito mais do nosso egoísmo. A gente quer ter a pessoa perto da gente, a gente quer que a pessoa nos faça feliz. E a gente chama isso de amor, sem refletir. O amor que o Cristo veio nos apresentar é aquele amor que se traduz por meio de fazer o bem. A gente ama fazendo bem a pessoa que a gente quer, né? E a palavra renúncia, muitas vezes nós até entendemos a importância de renunciar por causa do nosso bom senso, da nossa prudência, quando a gente reconhece que não vale mais a pena continuar insistindo em um determinado caminho, que é melhor abrir mão, né? Que a gente tem mais a perder do que a ganhar se a gente for naquele caminho, então a gente renuncia. Mas não é uma renúncia profunda, sacrificial, é como o recalcular a rota do GPS. Esse caminho não dá mais, então vamos renunciar a isso, vamos abrir mão, deixa para lá, vamos seguir por esse outro caminho. Mas o grande desafio é fazer o amor e a renúncia caminharem lado a lado. E por isso o tema amor e renúncia, as duas coisas juntas. Porque mesmo que eu já consiga fazer o bem para a pessoa que eu amo, e que eu também tenho o bom senso de perceber que um caminho não vale mais a pena, e aí eu deixo aquilo para lá, isso não significa necessariamente que eu sei unir as duas coisas, que eu sei amar renunciando e que eu sei renunciar amando, porque esse é o grande desafio. O nosso amor, ele é testado quando, apesar de tudo que a gente está fazendo pela outra pessoa, a criatura amada ainda escolhe um caminho diferente daquele que nós gostaríamos. Esse é um tema
É muito importante da gente refletir, mas também bastante delicado, por isso eu não quero trazer as minhas palavras, mas as palavras de Emmanuel, no livro Encontro Marcado, capítulo 9, o benfeitor nos faz a pergunta: que fazer em lances desses, nos quais surpreendemos corações amados à feição de viajores desprevenidos, escalando o monte agressivo da tentação, ameaçados por avalanches que talvez lhes arrasem as melhores possibilidades da existência? Antes de tudo, reconheçamos que nenhuma criatura se sente feliz com as nossas intervenções indébitas, no sentido de lhes cercear a liberdade de tentar, por si mesmas, a construção da própria felicidade. O que o benfeitor nos chama para refletir nesse momento é a importância de nós termos a compreensão espiritual. Aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, de que cada um de nós é singular, estamos numa trajetória de evolução, de aprendizado, mas cada pessoa em um determinado momento, em um determinado tempo, em uma determinada compreensão. Não existem dois caminhos iguais, não existem dois tempos iguais. Talvez o que para a gente se tornou claro agora, para outra criatura, para o outro ser que nós amamos, vai se tornar claro em outro momento. Ou talvez esteja claro para esse outro ser coisas que para nós ainda não estão claras. Emmanuel continua: por outro lado, as circunstâncias que rodeiam agora os seres que abençoamos com a nossa extremada afeição podem não ser idênticas àquelas com que fomos defrontados nos dias que se foram. Às vezes, parece que eles estão passando por uma situação igualzinha à que nós já passamos e nós já sabemos, né, o que vai dar, mas às vezes não é idêntica como nós pensamos. E Emmanuel continua: e muita vez, nas condições em que nós falimos, revelar-se-ão eles muito mais vigorosos que nós mesmos, impondo-se a ocorrências desagradáveis e criando talvez respeitáveis padrões de conduta para o reconforto e a segurança de muitos. Muitas vezes por mais que nós amemos, nós somos convidados, nós somos solicitados pela vida a renunciar às nossas expectativas de que o amor que nós oferecemos vai voltar para nós na forma de compreensão, vai voltar para nós na forma de atendimento de expectativas que nós criamos em relação aos outros. Às vezes esse amor não vai voltar dessa forma que a gente está esperando. E aí que se pede saber renunciar. Mas é importante renunciar amando. Renunciar sem deixar de amar. Quando a nossa renúncia não significa rompimento, não significa aquela atitude de então tá bom, te fiz tudo que eu fiz, te amei, né? Você não quis me ouvir, não quis escutar, então tá bom, segue o teu caminho. O que seria uma atitude de indiferença. Onde é que estava aquele amor do princípio? Aquele amor que queria fazer o bem, que queria acolher. A partir do momento em que o outro não corresponde aos nossos pensamentos, esse amor acaba. A importância de saber renunciar amando. Ainda Emmanuel dizendo: tenhamos assim suficiente cautela para não ferir a independência pessoal daqueles a quem amamos, neles enxergando filhos de Deus quanto nós próprios, com necessidades semelhantes às nossas, guardando o direito de construir suas vidas, segundo o preço das experiências que se proponham a pagar, no mesmo critério com que temos resgatado o custo das nossas. Assim como nós também fizemos escolhas, tivemos o nosso livre-arbítrio e estamos tendo a oportunidade de aprender nesse momento. Por fim, uma última frase de Emmanuel: e sempre que os vejamos em supostos perigos, saibamos que a melhor forma de auxílio que lhes poderemos prestar será invariavelmente o amparo da oração e a bênção da boa palavra, com que se sintam encorajados a trabalhar e servir, lutar e vencer com o apoio do bem. Esse é o grande desafio, o grande convite que o Evangelho nos faz, que o nosso amor não seja condicionado.
Por isso a importância de saber renunciar. Que ele seja amor em qualquer circunstância, independentemente do que o outro faça. Porque o nosso amor não é sobre o que o outro faz para nós. É sobre o que a gente quer oferecer para o outro. E que a nossa renúncia sempre se lembre disso. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê sabedoria e compreensão. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Como disse o Raul, nos fortaleça para compreendermos realmente o que significa renúncia, né? Renunciar. Se a gente voltar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Nós vamos ver que às vezes nem dentro da nossa casa, do nosso lar, a gente aprendeu ainda a renunciar. Né? Um exemplo bobo, né? Mas é um exemplo verdadeiro. Né? Um quer ver um futebol, o outro quer ver uma novela, e ali se forma às vezes um conflito. Né? Então nós não aprendemos a renunciar nem dentro da nossa família, né? Não aprendemos a escutar as pessoas, né? Dar vamos dizer, essa possibilidade delas dizerem, falarem, né? Geralmente a gente não faz isso. Então, renúncia é, como disse lá no começo o Rodolfo, né? Renúncia é o amor iluminado, né? Eu diria que é o coroamento do amor, né? Quando a gente renuncia. Nas obras espíritas, como foi falado aqui, mas não foi citado essa, se nós lermos o livro 50 anos depois, nós vamos ver Célia ali, na renúncia dela para salvar o seu lar, a sua família, né? Ela assume a maternidade que não era dela, para que não causasse maiores transtornos à família. Em seguida, vamos ver a mesma Célia já reencarnada no livro Renúncia, né? Fazendo a mesma renúncia, né? Tanto que o nome do livro é Renúncia, né? Para que pudesse dar à sua mãezinha, né, o melhor de si, sem que a sua mãezinha soubesse dos verdadeiros acontecimentos que a tinham levado a tanta dor, a tanto sofrimento. Mas eu acho que às vezes eu vou contar um caso que muitos daqui já viram no YouTube, ou em outra forma, mas é um caso muito interessante, é um caso verídico, ocorrido em Uberaba. Uma mãe teve um filho que se suicidou, né? E ela, desesperada, ela queria conversar com o Chico, né? Então, um dia ela falou, eu vou ao Chico. E ela saiu de casa, muito assim de madrugada, eu diria para vocês que ela ficou quase 24 horas na porta lá do centro espírita em que o Chico atendia, para receber uma senha, né? E ela recebeu a senha número 1. A senha número 1. E ela ficou ali, né? Ia ser a primeira a ser chamada. Daí apareceu uma senhora desesperada, chorava muito, tinha acabado de perder os 2 filhos, né, num acidente, então desesperado. E ela olhava aquela senhora tão desesperada, ela falou, meu Deus, né? Quanto sofrimento essa mulher. E não tinha mais senha. Não tinha, naquele dia tinha esgotado. E a mulher ali chorava muito, desesperada. Ela, a primeira da fila, né, já fazia tempo que ela queria conversar com o Chico. Ela chega para esta mulher e cede a sua senha, que é de número 1. Fala, a senhora tem mais lutas do que eu, né? Então eu deixo essa senha com a senhora e foi embora para o hotel. E essa senhora foi atendida,
né, em primeiro lugar, o Chico conversou com ela. Só que o plano espiritual, certo, estava vendo, observando tudo. Em seguida, né, vai um mensageiro lá do grupo onde o Chico atendia, espírita da prece, né, ao hotel. Já era de madrugada, 3 horas da manhã. E vai lá e chama, convoca essa mulher que o Chico está querendo que ela vá, entendeu, ao centro. E ela volta ao centro. E o filho dela, uma pessoa que tinha se suicidado, certo, dá uma mensagem para a mãe. E na mensagem ele só fala assim: mãe, esta mensagem só foi possível pela sua renúncia. Eu não teria a mínima condição, nem mesmo com todo o auxílio dos amigos que aqui estão, de trazer uma mensagem para a senhora. Essa mensagem, ela só se realizou pela sua renúncia. Então ali foi o amor que ilumina, né? Então essa mãezinha recebeu a mensagem que tanto esperava, renunciou ali na fila, né, que estava ali. Então isso é renúncia, né? A renúncia, evidentemente, não se coaduna com egoísmo, né, com amor próprio, nada disso. É uma coisa assim sublime, como diz, é o amor sublimado, né? Que a gente, vamos dizer, como disse Jesus, né, no começo aí da leitura, né? Quem quiser, né, me seguir, né, renuncie a si mesmo e me siga. Essa é a grande verdade da vida, né? Temos que aprender a renunciar. E ainda somos muito pequenos, infelizmente, nessa questão, mesmo no nosso grupo familiar, no nosso trabalho, né? Quem renuncia, por exemplo, no trabalho, olha bem, um exemplo bem que acho que todos nós passamos, porque eu já passei por isso também. Nós fizemos um belo trabalho na empresa, né? Só que aquele trabalho teve elogios, tudo, mas ele foi dado como se fosse de uma outra pessoa, né? São casos comuns, normais, né? Será que a gente renuncia ou a gente fica lá magoado, triste? Não, a gente fica lá chateado, conta para os amigos, aquele trabalho foi eu que fiz. Então são pequeninas coisas, imagine as grandes coisas, como foi o caso de Alcione, né? Como foi o caso de Alcione, como foi o caso de Célia, que é o mesmo espírito, né? E tantos outros que existem aí na humanidade. Então que a gente possa sempre lembrar, né, que renúncia é o amor sublime, iluminado, né? É quando a criatura atinge um estado assim iluminado realmente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que Deus fortaleça cada um de nós. Todos nós estamos aqui neste mundo aprendendo mesmo, né? Ninguém aqui é professor, ninguém está ensinando nada. Somos aprendizes, né? Conscientemente. Não dá para ser outra coisa. Nós temos que ter essa consciência que nós somos aprendizes pela misericórdia de Jesus, que permite a nós todos o entendimento com a doutrina em si, o conhecimento dessa doutrina. E não vamos nos enganar. Nós somos aqueles que o Evangelho diz, né, os últimos escolhidos. Né? Entendeu? Ou vai ou racha, como diz. Não tem outro caminho. Nós estamos tendo uma oportunidade abençoada pelo conhecimento que temos, de acertarmos nessa existência um pouco mais, para que a hora que nós apontarmos do outro lado da vida, nós tenhamos entrado novamente no plano espiritual melhor do que quando voltamos aqui ao plano físico. Que Deus nos ampare a todos. Meus amigos,
temos aí bom material para nossa reflexão, graças a Deus. Antes de passarmos a palavra ao nosso querido Chico Xavier, que vai nos deixar mais uma bela mensagem sobre o tema, nós queremos adiantar que na semana que vem voltaremos a um tema de suma importância para todos nós, que é a reencarnação, que está, sem dúvida nenhuma, diretamente ligado ao tema que nós já temos estudado hoje, semana passada, não é? Qual é o conhecimento que temos sobre a reencarnação e o que devemos fazer diante de tudo. Que todos tenham uma excelente noite e que possamos agora aproveitar a mensagem do nosso querido Chico. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.